Olá, Jujubas, tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! Para mim, o dia mais traumatizante da minha história, que foi assim um grande divisor de águas mesmo na minha vida, foi quando eu tinha 5 anos. Desde muito pequenininha, os meus pais já eram separados. Eu vivia com a minha mãe. Só que um dia, sem mais nem menos, a minha mãe pegou nas minhas mãozinhas, olhou nos meus olhos e disse: "Filha, a partir de hoje, a mamãe não vai mais poder ficar com você. Agora você não vai morar aqui mais, você vai morar com seu papai." E como eu disse, eu só tinha 5 anos, então eu não conseguia entender o porquê a minha mãe estava fazendo aquilo comigo, o porquê a minha mãe estava me levando para morar com meu pai, se a vida inteira foi nós duas, se a minha mãe era tão carinhosa comigo, como eu dizia, eu era a princesinha da minha mãe, mas ela me levou. E na casa do meu pai, eu não me sentia em casa. Eu não sentia que eu fazia parte daquela família, entende? Eu estava ali, mas eu não fazia parte daquele lugar. Lá já vivia o Gustavo, que é o filho mais velho só da minha madrasta, não é filho do meu pai, e também a Milena, que na época que eu fui, era bem pequena. A Milena é minha irmã, ela é filha do meu pai. Então, eu ficava olhando aquela família, a forma que o meu pai tratava a Milena, o Gustavo e até a esposa dele. O meu pai, ele pegava a Milena, colocava no colo e ficava brincando, fazendo cócegas, dando carinho. E eu ficava ali só do meu cantinho, olhando e desejando que eu fizesse parte daquilo, que o meu pai me desse pelo menos um pouco daquele carinho, daquela atenção que ele dava também para Milena. Mas comigo era bem diferente. Eu não era maltratada ali, não. Eu só não fazia parte daquele lugar. Eu fui introduzida naquela família e eu era tratada dessa forma, sabe? Eles me tratavam cheio de dedos. Sabe quando você tem uma visita em casa e você fica querendo agradar sem saber da forma que trata, meio estranho, meio que aquela pessoa está invadindo o seu espaço? Era assim que a família do meu pai me tratava. O tempo ia passando, esse sentimento não mudava. Eu não me sentia tão à vontade de abraçar o meu pai como a Milena e o Gustavo faziam. Eu não me sentia tão à vontade simplesmente para abrir a geladeira, porque para mim eu era uma visita ali e ponto. Eu estava naquela casa de favor. Até que quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe surgiu do nada me querendo de volta. Ela chegou e falou para o meu pai que agora ia me levar para morar com ela. Mas o meu pai, ele não queria deixar de jeito nenhum, porque ele falou assim para ela, quando a menina era pequena, que ela mais precisava de você, você simplesmente abandonou ela, virou as costas e foi embora. E agora que ela já tá moça, que ela já não precisa de você para mais nada, você quer chegar aqui e levar ela embora? Não vai não. Só que a minha mãe, ela resolveu ir na justiça e tentar me conseguir de volta. E ela disse assim: "Filha, eu não te abandonei. Naquela época, eu não tinha condições de ficar com você. Eu precisava trabalhar, eu não tinha condições de te sustentar. Então o que eu fiz foi pensando no seu melhor, não foi te dando as costas, não foi te abandonando." E quando o juiz me perguntou com quem eu queria ficar, se eu queria ficar com o meu pai ou com a minha mãe, me veio na minha cabeça todas aquelas lembranças que eu tinha da casa da minha mãe antes de completar 5 anos. Da forma que eu me sentia em casa, que eu me sentia inclusa, que eu sentia que eu tinha uma família, que aquele era o meu lugar. Então, na esperança de recuperar isso, eu disse para o juiz que eu queria ficar com a minha mãe. E a minha mãe me levou embora. E eu lembro que no dia que a gente chegou em casa, que a minha mãe chegou comigo na casa dela, eu olhava cada cantinho daquela casa. Eu entrava toda animada nos quartos, na cozinha, no banheiro, porque eu queria sentir aquele calor de volta, sabe? Eu queria sentir de volta aquela sensação de, ai, eu tô em casa, eu tô de volta na minha casa. Mas momento algum eu tive essa sensação. E foi só com mais ou menos, não sei, 1, 2, 3 semanas que eu fui descobrir o real motivo que a minha mãe me procurou. O real motivo da minha mãe me querer tanto de volta na casa dela.
eu já estava com 12 anos, certo? Então eu já conseguia lavar uma louça, eu já sabia limpar uma casa e eu já conseguia até olhar a bebezinha dela para ela poder trabalhar, para ela poder sair, para ela poder passear. E foi só por isso que a minha mãe me quis, para ela ter uma empregada em casa. E era assim que ela me tratava. Olá, Jujubas! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu queria que vocês soubessem que o canal Jujuba tem também um canal de cortes. E lá no nosso canal de cortes a gente reúne os melhores momentos dos nossos vídeos. Corre e se inscreve lá, o link tá aqui na descrição. Nem a forma dela olhar para mim era a mesma de antes dela me entregar para o meu pai. Ali eu lavava, eu cozinhava, eu passava, eu cuidava da casa, eu cuidava da bebezinha dela e eu ainda tinha que aguentar o mau humor da minha mãe quando ela chegava do trabalho. Tudo ela reclamava. Ela falava assim, você não presta nem para fazer um arroz, olha que arroz duro. O banheiro, você lavou? Não tá aparecendo, tá uma imundícia, tá uma carniça. Eu tinha que suportar isso todos os dias. E o pior é que quando meu pai me ligava para poder me perguntar como estavam as coisas na casa da minha mãe, eu não tinha coragem de contar, porque na minha cabeça, aquilo que eu tinha feito com o meu pai era uma traição. Deixar a casa dele para ir ficar com a minha mãe era uma traição. Então agora eu era obrigada a arcar com aquela minha escolha que eu tinha feito, né? Hoje eu tenho 23 anos, eu consegui sair da casa da minha mãe esse ano, graças a Deus. Eu moro aqui nesse cantinho que eu divido com uma amiga. A gente é recém-formada, então ainda não temos uma condição de vida assim tão boa. Mas esse cantinho aqui, que é tão simples, tão humilde, a gente quase nem tem móveis para te falar a verdade. Mas aqui eu me sinto muito mais em casa do que eu nunca senti na casa do meu pai e nem muito menos na casa da minha mãe quando eu voltei a morar com ela, né? Aqui eu sinto que é o meu lugar, que é o meu cantinho e que a minha amiga é a minha família, sabe? Como eu disse, a gente é só recém-formada. Então, eu sei que dias melhores estão por vir sim na minha vida, se Deus quiser. Mas esse meu relato que eu acabei de contar é só um pedacinho do peso que eu carrego.